Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo seja com todos, amém? Com alegria que nós vamos, nesta noite de quarta-feira, estar passando para os irmãos os nossos novos estudos, onde nós terminamos na semana passada a carta de Paulo aos Efésios, foi durante todas as quartas estudando essa carta, e agora nós vamos dar início ao estudo da carta aos Filipenses, dando continuidade aos estudos das quartas-feiras. Então nós agradecemos a todos que estão nos assistindo, que estão acompanhando esses estudos, os que não puderem vir à igreja, aos que puderem vir, também tem os estudos das quartas-feiras na igreja. Então aos que não puderem, acompanhem conosco, na gravação, através lá do site da igreja. Então os irmãos estejam atentos aos nossos estudos. Nós agradecemos a cada um que tenha sido nos acompanhado. E com alegria, então, que nesta noite nós vamos estar estudando esta carta de Paulo aos Filipenses. E assim a gente louva a Deus porque temos essa oportunidade de estarmos com os irmãos fazendo esses estudos. Então, Deus abençoe a cada um de nós e que possamos estar aproveitando o máximo esses estudos. Que Deus nos abençoe. Então, assim, nós convidamos a todos, neste momento, a estar curvando a sua fronte, fechando os seus olhos e estar assim, orando ao Senhor nesta noite. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, nós te damos graças, meu Deus, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos te cultuando e te bendizendo, meu Deus, na beleza da tua santidade. Que o Senhor se prepare a cada um dos nossos corações, esteja nos capacitando, nos iluminando, nos instruindo, para assim, ó Deus, estar aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos fortalece cada vez mais a nossa fé, nos perdoa, ó Deus, os nossos pecados, nos ilumina, ó Deus, a nossa mente, para que assim possamos absorver com clareza tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, não só nesse estudo, mas nos demais que estão por vir. Que possamos assim, Pai, estar aprendendo aquilo que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Muito obrigado por tudo isso. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos estar ainda neste momento louvando ao Senhor com o hino de número 68, com um grupo de louvor. E logo após o cântico, nós vamos então dar sequência ao nosso estudo. Amém? Então vamos ouvir o hino de número 68 do Novo Inário. Efetuar o hino de número 68, necessidade. Thank you.
Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos então convidá-los a abrir a Bíblia, sua Bíblia, que você tem Bíblia, lá no livro de Filipenses, capítulo 1, onde estaremos lendo todo o capítulo deste livro. E na próxima quarta-feira, o capítulo 2, na outra quarta, 3 e assim sucessivamente, até lermos esta carta de Paulo e Timóteo aos Filipenses. Que Deus abençoe a cada um de nós. Esta carta foi escrita pelo apóstolo, não se sabe onde ele escreveu, nem quando escreveu, apenas alguns estudiosos acham que foi em Roma, quando ele estava ali preso, mas não tem nenhuma certeza com relação a isso. Mas o importante de tudo isso é que o apóstolo ele traz para nós nesta carta, uma carta que é escrita de forma de gratidão. É nessa carta também que o apóstolo expressa o tema central dela, que é viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Então é uma carta fantástica, uma carta que vai também instruir não só aos filipenses, mas também a todos nós. Paulo também exorta os filipenses a respeito de como deveriam viver. E Paulo ele coloca 3 coisas que o preocupavam, que estava se preocupando, inquietando o apóstolo com relação ao que estava vivendo ali os filipenses. Uma das coisas eram as pessoas, que estavam propagando o evangelho de forma exatamente mal intencionada. Essa é uma das coisas que Paulo estava preocupado, é o que ele vai tratar exatamente no capítulo 1. Outra coisa que preocupava o apóstolo era com relação à questão da circuncisão, que está exatamente lá no capítulo 3, vai tratar a respeito disso precisamente no versículo 2 a 7, que vai tratar disso. Outro ponto central dessa carta que o apóstolo que vai falar é com relação à questão dos inimigos da cruz. Então observe que essa carta de Paulo não é só uma carta de gratidão, mas também uma carta exortativa com relação àquilo que estava acontecendo, tá, com os filipenses. Então Paulo ele vai exatamente tratar desse assunto com os irmãos e também traz para nós, nos nossos dias atuais, a respeito desse viver com Cristo, de como estamos ainda vivendo e como está a nossa vida com relação a tudo isso. Então nós vamos ler o texto, capítulo 1, onde aqui o apóstolo começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas alegrias, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio de frutos da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O apóstolo ele continua nesse texto, falando da questão da contribuição para o progresso do Evangelho. Ele chega aqui no versículo 12 dizendo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos
estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aquele, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne faz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. E Paulo termina esse primeiro capítulo tratando da igreja unida na luta, a unidade cristã na luta. Ele continua dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações. Nós podemos observar aí que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele tem esse cuidado de saudá-los, dizendo que é ele, Timóteo, servos do Senhor Jesus. E Paulo também tem o cuidado de expressar a sua alegria com eles, com relação ao encontrá-los firmes no caminho do Senhor. Paulo ele expressa essa gratidão quando ele exatamente começa, no partir do versículo 3, dando graças a Deus por justamente por tudo ter recorrido, ter transcorrido tudo em paz. E ele vai justamente começar a falar que recorda de tudo isso, fazendo sempre com alegria e súplica por todos eles ali. Então, Paulo está aí, por isso que nós começamos esse estudo falando exatamente desta alegria de Paulo, é uma carta exatamente que traz para Paulo essa questão de gratidão. Mas também nós vamos, ao decorrer dos estudos, vendo que essa carta é uma carta também exortativa, uma carta que vai trazer para os irmãos, os filipenses, Filipos, exatamente uma advertência, uma exortação, porque havia uma preocupação de Paulo com relação ao que estava acontecendo. Se nós observarmos lá, quando estávamos estudando em Efésios, essa mesma preocupação de Paulo com os irmãos da igreja de Éfeso,
era também com relação a Filipenses, exatamente porque ele sabia que no meio dos Filipos estava acontecendo aquilo que nós falamos anteriormente, né? Exatamente, as pessoas que estavam propagando o Evangelho de forma mal intencionada, e também a questão exatamente da circuncisão, tá certo? Que estava causando ali uma confusão na cabeça dos irmãos. Então, assim, e além do mais, com relação aos falsos profetas, aos falsos mestres, que estava sendo infiltrado ali dentro, tá certo? Que estava trazendo também a preocupação, a Paulo chamando ali, chega a chamar de inimigos da cruz. Então, a carta aos Filipenses é uma carta que traz para cada um de nós exatamente esse cuidado, né, de viver exatamente de acordo com o Evangelho de Cristo. Por isso que Paulo vai escrever exatamente nesse sentido, né, de esclarecer os irmãos com relação a tudo que estava acontecendo. Então, quando a gente vai exatamente no versículo 5 do texto que nós lemos, ele vai exatamente confirmar essa questão dessa alegria dele por todos eles ali, tá certo? Que ele estava colocando nas orações dele. E aí ele vai dizer justamente por quê? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E aí no versículo 6 ele vai agora dizer para os irmãos a respeito da boa obra do Senhor. Ele diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, Paulo, além de expressar essa gratidão, essa alegria aos Filipenses, ele vai dizer, olha, o Senhor que começou a boa obra em cada um de vocês, ele há de terminar até a vinda do Senhor. Ele há de completar. Ele não é Deus de metade, não é Deus que faz pela metade, mas é um Deus completo. Então, Paulo ele traz a memória dos irmãos com relação a essa firmeza, né, do Senhor para com eles. Por isso ele expressa aí a alegria. Aí ele vai para o versículo 7 e diz: aliás, é justo que eu, assim, pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa de confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então veja que Paulo ele é um apóstolo que se alegra com tudo que ele plantou, com tudo que ele fez, e ele não esquece dos irmãos que estavam com ele na luta, incansavelmente, que esteve com ele nas orações, que esteve com ele nessa propagação do Evangelho. Então o apóstolo ele não esquece desses atos dos irmãos, por isso que ele justamente fala dessa confirmação do Evangelho pela participação dos irmãos com ele. Por isso ele se sentia feliz e grato a Deus. Aí ele vai dizer: olha, irmão, Deus é minha testemunha do quanto ele estava com saudade dos irmãos, né? Ele estava escrevendo essa carta e fazendo essa menção, né, da questão do saudosismo, de estar com saudade dos irmãos, né, de estar lembrando deles, mesmo em cárcere, mesmo em algemado. Também ele vai exatamente no versículo 8, versículo 9, ele vai dizer: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Então Paulo ele está lembrando dos irmãos, e justamente a minha oração a vocês é que o amor aumente mais e mais em cada um de vocês, né? E que o conhecimento da palavra, o conhecimento de toda a verdade possa trazer a eles essa percepção daquilo que Cristo é na vida de cada um. Então o apóstolo Paulo ele foi um apóstolo que realmente viveu para Cristo, ao ponto de dizer: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então observe que o apóstolo Paulo ele traz essas menções todas, justamente para que os irmãos jamais esqueçam do que Cristo foi na vida dele e é na nossa vida. Então o apóstolo ele vai agora, a partir do versículo 12, ele vai exatamente falar a respeito daquilo que estava preocupando os irmãos com relação à questão dos falsos profetas, dos falsos mestres. Então a situação do apóstolo aqui, na sua contribuição para o progresso do Evangelho, e a partir do versículo 12 ele vai trazer justamente isso. Ele diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que aconteceram têm antes
contribuído. Então, observe que eles tenham contribuído exatamente para o progresso do Evangelho. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que foi plantado e que os irmãos permaneciam vivendo, poderia estar continuando a dar frutos, a ter progresso do Evangelho ali naquela região. Então o apóstolo ele vai exatamente falar a respeito disso. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, não é vão, não foi em vão tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que eu estou passando. Não pode ser em vão, que tudo isso possa trazer à memória de cada um de vocês, tá? Força, coragem, de tal forma que vocês não sejam mais assombrados em falar da palavra de Deus, mas que vocês sejam ousados, tenham coragem, não tenham medo, não se envergonhem, mas continue falando, embora sabemos de que há no meio de vós aí falsos mestres, falsos profetas, pessoas que estão tentando tirar o foco de vocês, mas que não percam de forma nenhuma o alvo que é Cristo e que continue falando dessa verdade de forma desassombrosa, da palavra de Deus. Não tenham medo, é o que ele vai tratar exatamente no versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Aí ele vai tratar aqui a partir desse versículo 15, exatamente desses que estavam infiltrados lá, chamados de falsos mestres, falsos profetas, que estavam tentando desvirtuar os irmãos, tirar o foco de Cristo. Aí ele vai também no versículo 15, ele vai tratar exatamente disso. Diz, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, Paulo, diante da situação que ele estava sabendo que estava acontecendo, ele vai escrever exatamente essa carta para alertar os irmãos, para exortar os irmãos do perigo que estava iminente ali. Então, que os irmãos pudessem ficar atentos com relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E ele vai dizer, aqueles, contudo, eles pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, eles aproveitavam aquela situação toda de Paulo ali, que estava algemado, e aí estava justamente tentando causar um tumulto, causar ali, tá certo? Propagar ali uma discórdia entre os irmãos. Então, Paulo, já percebendo isso, ele vai exatamente escrever para os irmãos em Filipos, aos filipenses, justamente alertando a eles para isso. Aí ele vai justamente no versículo 19 dizer, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa, certo? Em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então o apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele amedrontou-se diante daquilo. E o apóstolo Paulo esteve sempre corajoso, foi sempre ousado em tratar esse assunto com os irmãos. E ele vai exatamente falar a respeito disso, certo? Que mesmo diante do que ele estava passando, ele continuaria falando de Cristo, ele continuaria, certo? Engrandecido no corpo dele, o Senhor Jesus Cristo, porque ele jamais iria se dobrar, certo? Embora ele chegue no versículo 23 dizendo que ora de um e outro lado ele está constrangido. Eu estou constrangido. O apóstolo ele fica constrangido e aí é o ponto dele dizer, eu estou tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para ele, naquele momento, ele estava preparado para ir morar com Cristo. Mas ainda não era o momento de Paulo. Paulo ainda tinha
uma tarefa a cumprir, Paulo ainda tinha algo a fazer ainda no reino. E aí, versículo 24, ele vai dizer: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, certo? E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então o apóstolo ele não perde a esperança, ele continua fervoroso em Cristo, ele continua trabalhando para o progresso do Evangelho e para o reino do Senhor. Então Paulo aqui não se desanima, mesmo preso. É tanto que Paulo vai terminar o capítulo 1, a partir do versículo 27, ele vai falar justamente, numa forma de exortação carinhosa aos irmãos, a viver uma unidade, né, cristã naquela luta que eles estavam passando. De forma que, olha, estejam unidos, estejam coesos, estejam juntos, né, para que vocês não venham desgarrar da fé, né, perder a fé, abandonar a fé. E aí Paulo vai no versículo, a partir do versículo 27 dessa carta, no capítulo 1, ele vai dizer: olha, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então Paulo, ele vai findar este capítulo 1 com relação à questão da dignidade do Evangelho do Senhor, certo? Coerente com o Evangelho do Senhor. Ele tem essa preocupação porque ele sabe que o Evangelho ensina e inspira cada cristão. Então, por isso é a forma de viver dignamente do Evangelho, porque o Evangelho nos ensina. O Evangelho ele traz para nós exatamente uma inspiração com relação ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a preocupação de Paulo. Também ele chama a atenção dos irmãos a viverem em um só espírito, certo? Viverem em um só espírito, com uma só alma, certo? Desde o momento em que o Espírito os regenerou segundo a imagem de Cristo. Então, viver um só espírito, uma só alma, um só corpo no Senhor, é a preocupação de Paulo aqui para que os irmãos vivam assim, certo? Dessa forma, jamais serão vencidos se permanecerem no Senhor em uma só alma, em um só espírito. É isso que Paulo traz aos irmãos ali, certo? A sua mente, para que eles não esqueçam disso. E o Paulo ele vai justamente falar com essa questão dessa luta pela fé, certo? Justamente porque ele traz à sua memória a preocupação dos irmãos em querer perder o foco do Senhor. Paulo vai exatamente tratar deles com isso. Não percam a fé, sejam fervorosos, tenham fé, acreditem, continuem lutando, unidos, por toda a obra do Senhor. E aí a gente vê que no versículo 28, o apóstolo vai tratar exatamente com relação à questão desses adversários, quando a gente olha aqui, e que em nada está intimidado pelos adversários, de que eles não jamais tivessem medo, jamais fossem se sentir intimidados pelos adversários, não jamais pudessem curvar, certo? Porque Paulo traz justamente esse conhecimento de que o evangelho proclamado por ele encontrarão alguma oposição entre os gentios. Então, ele sempre encontrou a oposição com relação à pregação do evangelho. E sempre vai acontecer isso. Aonde quer que você possa estar, quando vai tratar da questão do evangelho, sempre vai ter oposição, vai ter obstáculos, vai ter os adversários, vai ter os contras. Então é muito perigoso. E traz para nós hoje também da mesma forma. Então Paulo está aqui alertando aos filipenses com relação a isso, certo? Para que eles não se intimidassem com o adversário.
E ele vai justamente concluir nesse versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crerdes nele, certo? Crer em Cristo não é mais do que conhecê-lo, tá? Crer em Cristo, cada um de nós, envolve uma fidelidade, certo? Envolve todo amor que a gente possa imaginar. Não é só conhecer e gostar, né, que vai fazer de você um cristão, mas acima de tudo a fidelidade, tá, que está com relação ao Senhor, a disposição de estar na obra, de estar fazendo a obra. Então o apóstolo ele tem essa preocupação com tudo isso, e ele vai finalizar o versículo 30 dizendo aos irmãos: pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então Paulo ele vai concluir: olha, irmãos, que vocês possam ter o mesmo combate que eu tive, que vocês possam ter a mesma garra que eu tive, que vocês não tenham medo de lutar, ainda que sejam presos, ainda que sejam chicoteados, algemados, viva o combate na fé. Tenha essa fé, tenha o mesmo combate. O conflito entre verdade, misericórdia e falsidade e condenação. Então, vai haver esse conflito na vida das pessoas que estão com o Senhor. Tá certo? E Paulo, ele é preocupado exatamente, o que Paulo registra nessa carta aqui é o conflito que teve Filipos, né? Justamente lá, quando são açoitados e presos por ter expulsado um demônio de uma jovem que procurava muito lucro aos seus proprietários. Ele está tratando desse assunto da questão do combate, de não perder esse foco por causa disso. Paulo está preocupado com todos eles ali, com os Filipos, porque alguns não estavam tão firmes, alguns não estavam tão centrados. Tinham muitos irmãos centrados, mas tinha aqueles que aí nós sabemos que dentro da igreja tem, certo? Tem aqueles que estão firmes na rocha, mas tem aqueles que ainda estão na dúvida. E é justamente esses duvidosos que às vezes nos preocupa, e faz com que a gente ore mais, busque ao Senhor, para que o Senhor possa alcançá-los cada vez mais, esses irmãos. Então, assim, é um capítulo maravilhoso, e os capítulos que virão, o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, são ainda melhor. Então, assim, que o Senhor Deus nos abençoe nessa primeira etapa, nesse primeiro capítulo, que a gente possa ter entendido a mensagem e que a gente possa fazer uso da mesma. No capítulo 2, da próxima quarta-feira, nós vamos falar da exortação, tá? Que Paulo vai fazer exortação ao amor fraternal e à humildade. Então, é uma sequência que Paulo vai trazendo para os irmãos com relação a esse estudo, a essa carta que ele leva aos Filipenses. Então, assim, que cada um de nós possamos entender de que a única coisa que Cristo quer que realmente a gente faça é viver de acordo com o Evangelho. Viver de acordo com o Evangelho é exatamente não perder a fé. É cumprir os seus mandamentos, pregar o amor, propagar o Evangelho. Que Deus nos abençoe e que nos fortaleça cada vez mais. Amém? Nós vamos ouvir o hino 334 e logo após o hino nós vamos estar orando e encerrando assim o nosso estudo desta noite. Amém? Vamos então com o grupo de louvor ouvir o hino 334. Vamos entoar o hino de número 334, a conversão. Você
Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Então, vamos então curvar nossas frontes e vamos orar, encerrando assim essa primeira parte desse estudo do livro de Filipenses. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, graças nós te damos, meu Senhor, mais uma vez, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estar ouvindo a Tua palavra, nos ensinando, nos exortando, ó Deus, nos mostrando a preocupação do Senhor para com o seu povo. Ó Deus, muito obrigado, que o Senhor abençoe cada um dos teus servos que estiveram conosco, ouvindo, aprendendo, que o Senhor assim, ó Deus, possa estar abençoando cada um, fortalecendo a fé cada vez mais, instruindo cada vez mais através da Tua palavra. Fale, meu Deus, aos nossos corações, Pai, nos ajuda a compreender todo o Teu propósito em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, aos Teus filhos que não puderam vir à igreja, mas que o Senhor esteja abençoando